Boa tarde, pessoal. Bem-vindos a mais um Pod Praça e hoje a gente vai falar da independência cubana, mas primeiro a gente vai se apresentar, né? E eu sou a Lívia. Eu sou a Ana. Eu sou a Stephanie. E eu sou a Helena. Bom, então, para poder falar ali sobre a independência de Cuba, a gente pode começar primeiro dando um contexto histórico do país que a gente está querendo tratar agora. Ele tem início ali com um projeto marítimo mercantil espanhol, quando em 1492 Cristóvão Colombo chegou a essa região ali na América Central, pensando ali ter alcançado uma pequena ilha do continente. E acabou batizando ali como Juana, que foi dada em homenagem ao primeiro filho dos monarcas que controlavam a Espanha, que era a pequena ilha ali que se transformou em um dos primeiros passos no processo de colonização hispânica que tomaria o restante do continente. E sobre essa tal, conjuntura que a gente está falando, a colonização de Cuba ela ocorreu por meio da formação de grandes monoculturas de açúcar e tabaco. Mas no começo os colonizadores eles usavam a mão de obra escrava vindo dos indígenas. Só que aí depois, quando essa mão de obra ela foi extinta, aí que veio a mão de obra escrava vindo da costa da África, que a gente conhece, que marcou todo o passado colonial, né? E constituiu mais um foco das desigualdades na ilha centro-americana que a gente está falando hoje, que é Cuba. Então, a partir do século XVIII, a gente observa as primeiras movimentações que deram origem ao processo da independência de Cuba. Então, no início daquele século, a forte elevação dos processos do tabaco no mercado internacional, despertou os olhares da administração hispânica também. Então, com isso, no ano de 1616, os espanhóis impuseram uma lei que definia um monopólio da metrópole sobre a comercialização do produto. Então, insatisfeitos, os vegueiros lideraram um movimento rebeldes e conhecido como a insurreição dos vegueiros. E é bom a gente falar também que os vegueiros são os plantadores de tabaco, né? Que a Helena esqueceu de pontuar, mas a gente tem que falar. No século seguinte, a agitação provocada pelos movimentos da independência na América acabou motivando a formação de outros movimentos que também lutaram pela autonomia cubana. Porém, a repressão de autoridades locais conseguiu abafar diferentes tentativas de rebelião, tendo até algumas organizadas no exterior que tentaram se instalar no território cubano. Nesse período também as autoridades coloniais tentaram em vão conciliar os interesses dos grandes proprietários cubanos e da coroa espanhola. É um dos mais conhecidos levantes do século XIX. Ele aconteceu quando o advogado Carlos Manuel de Céspedes, em 1868, ele organizou o movimento da República em Armas, que mesmo com o apoio de vários países americanos e a simpatia norte-americana em específico, os revoltosos eles não conseguiram extinguir de fato a presença espanhola. Então, ao longo de uma década, que ficou conhecida como a Guerra dos 10 Anos, eles demonstraram o interesse espanhol em manter Cuba sob os ditames deles, né? Ali, depois de um período de trégua, um novo movimento autonomista se formou pelas mãos dos líderes, que no momento estavam sendo 4 líderes ali responsáveis, que eram Antônio Macel, Guilherme Moncada, Máximo Gomes e José Martí. Tem sotaque espanhol, eu não sei fazer. Nesse novo confronto ali, os líderes promoveram a invasão de uma grande faixa do litoral cubano e depois disso disseminaram a formação de pequenas guerrilhas responsáveis por ocupar os pontos estratégicos. Em resposta, os espanhóis reprimiram o movimento realizando a reconcentração, que isolava ali as famílias camponesas em campos de concentração. E a ação repressora do governo espanhol ela teve uma consequência desastrosa, né, com a morte de milhares e milhares de pessoas inocentes, que não tinham nada a ver com o que estava rolando. Mas em meio às agitações que tomavam o país, os norte-americanos eles estavam assim, meio acuados de perder, como pode dizer, a influência constituída na economia açucareira e no comércio cubano. E ali com isso passaram a intervir no conflito, enviando várias tropas voltadas contra o exército espanhol. Sem poder enfrentar os militares norte-americanos, a Espanha concedeu o controle de Cuba aos estadunidenses com a assinatura do Tratado de Paris, em 1898, finalmente ali marcando a independência oficial de Cuba. Também Cuba acabou se tornando uma nação independente, graças à ação militar de uma outra nação americana.
Na verdade, esse seria o primeiro capítulo das complicadas relações diplomáticas entre Cuba e Estados Unidos. Até a deflagração da Revolução Cubana, o país foi alvo dos interesses econômicos norte-americanos e da corrupção de governos descompromissados com as questões que afligiram a população daquele país. Falando dos Estados Unidos, desde o século XIX, eles tinham um grande interesse no comércio do açúcar e só aumentou no decorrer do século XX, pedindo diversos investimentos como compra de terras e montagem de usinas. Os Estados Unidos também era o principal mercado consumidor desse produto e, em parte, isso explica o desejo norte-americano de entrar em guerra com os espanhóis. Também, né, além disso, além do açúcar, a posição geográfica até as ilhas do Caribe também era de extrema importância para um país expansionista como os Estados Unidos. Já acabou, né? Então foi isso. É isso. Então, e agora a gente encerrou o podcast, aí todo mundo deu uma travada. Era só isso que a gente tinha pra falar mesmo. E falando, a gente falou também da Revolução Cubana, que é um assunto que eu acho que seria interessante a gente falar em um outro podcast, que talvez mais pra frente a gente traga esse assunto aqui. Mas por hoje vai ser só uma coisa bem rápida, um estudo bem, né, bem compacto pra ser de fácil fixação. Então foi isso. Acho que foi. Foi isso, né? Então, tá. Tchau. Tchau.